Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 31 de março de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. O retrato da violência invisível em Santa Catarina. Um novo mapa do Ministério Público revela a face cruel do feminicídio no estado. 71% das vítimas foram mortas por quem deveria protegê-las, seus próprios companheiros ou ex-parceiros. O dado mais alarmante, a grande maioria nunca chegou a pedir ajuda ou medida protetiva. Nessa edição vamos detalhar os números para você. Dia D da vacinação, mais de 6 mil pessoas em Blumenau foram imunizadas e campanha contra a gripe segue até maio. O Hospital Santo Antônio lança aplicativo de descontos e amplia acesso a serviços de saúde no Vale do Itajaí. Ao vivo, vamos conversar com o gerente médico e diretor clínico do hospital sobre este assunto. E você vai ouvir também. Espera de 3 anos. Rua Walter Berner, em Blumenau, segue em meia pista e Prefeitura promete obra só para o fim de abril. Samay abre ponto para descarte de imóveis e avisa que multa por lixo na rua pode chegar a R$7 mil. Entrega na região norte, Rua Johann Saxe está revitalizada e ganha reforço no abastecimento de água. Secretária de Educação é convocada à Câmara de Blumenau para explicar demora em manutenção de escolas. Governo federal deve publicar medida provisória para reduzir preço do diesel. O governo federal deve publicar a MP com apoio de todos os estados ou não. Eleições 2026. Ronaldo Caiado é oficializado pré-candidato do PSD e cita anistia Bolsonaro como primeiro ato na presidência. Tem também todos os detalhes da previsão do tempo. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. 7h02. Repita. 7h02, bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franceli Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que já está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais e @Jovem Pan Blumenau. Vamos em frente porque a luta do dia está apenas começando. 7h02. Repita. 7h02. E os números da violência contra a mulher em Santa Catarina ganharam um raio-x detalhado e preocupante. O Ministério Público divulgou o mapa do feminicídio, revelando que mais de 330 mulheres foram mortas no estado por questões de gênero entre 2022 e 2024. O dado salta os olhos é a proximidade do perigo, gente. Em 71% dos casos, o assassino era o companheiro ou ex-companheiro. A pesquisa mostra que o momento do término da relação é o ponto mais crítico para a escalada da violência. Outro ponto de alerta, a maioria esmagadora das vítimas, mais de 70%, nunca tinha chegado a solicitar uma medida protetiva. O estudo identifica ainda os corredores do feminicídio em cidades menores, onde o risco proporcional é maior do que nos grandes centros. A maioria desses crimes acontecem dentro de casa, no período da noite ou durante o fim de semana, e com o uso de facas ou objetos cortantes. O coordenador do Escritório de Ciências de Dados Criminais, o promotor de justiça Simão Baran Júnior, fala sobre a importância do mapa. A gente consegue, a partir de agora, também pensar essas políticas públicas, né, seja o poder público, também o Ministério Público, enquanto ele é órgão de controle, de fomentar essas políticas públicas que elas sejam feitas com o melhor dado possível. Então, cada região tem suas peculiaridades. Como a gente percebeu aqui, que a região oeste, a região serrana, né, tem mais feminicídios proporcionalmente do que outras regiões do estado, litorâneas. Então, isso é importante para o gestor, para o promotor, de ter essa informação e poder, então, a partir disso, aplicar o seu trabalho de uma forma, então, coerente com os dados, né? São números que mostram a urgência de fortalecer a rede de proteção e, principalmente, de encorajar a denúncia antes que a violência doméstica se torne letal. É uma realidade que Santa Catarina precisa enfrentar de frente. E moradores do bairro Boa Vista, em Blumenau, seguem convivendo com o improviso e a insegurança na rua Walter Berner. O problema, que começou lá nas enchentes de 2023, completa quase 3 anos sem uma solução definitiva. Um deslizamento de terra engoliu parte da pista e desde então o trecho funciona em meia pista, sinalizado apenas com tubos e cones. Quem passa por lá reclama da escuridão e do risco de acidentes, principalmente para ciclistas e motoristas que não conhecem a região. A prefeitura justifica a demora dizendo que os recursos
recursos federais só chegaram em dezembro do ano passado. A promessa agora é que a ordem de serviço para a reforma sai até o fim de abril, já que o processo está em fase de licitação. Enquanto as máquinas não chegam, fica o apelo da comunidade por uma sinalização mais robusta e iluminação adequada. Afinal, 3 anos é tempo demais para um ponto crítico no bairro Boa Vista. Seguimos acompanhando. E moradores de Blumenau organizam uma manifestação nesta terça-feira para cobrar soluções diante da falta de água da cidade. O ato está marcado para as 5 da tarde na rotatória em frente à Constru Velha, nas proximidades do Terminal da Velha. A mobilização vai reunir moradores que relatam prejuízos no dia a dia, afetando famílias e trabalhadores. Os organizadores buscam pressionar a Prefeitura de Blumenau e o SAMAI por medidas efetivas e também melhorias no abastecimento de água na cidade. 7h06. Repita. 7h06. E mais de 6.100 pessoas aproveitaram o último sábado para atualizar a caderneta de vacinação no dia D aqui em Blumenau. O foco principal foi a imunização contra a gripe e também o reforço da antitetânica. A estratégia da Secretaria de Saúde é clara: garantir que a população esteja protegida antes do inverno chegar, reduzindo as chances de internações por complicações respiratórias. E olha só, se você não conseguir ir no sábado, a campanha continua, hein? As doses para grupos prioritários seguem disponíveis em todas as unidades de saúde, com sala de vacina até o dia 30 de maio. Para se vacinar é só levar um documento com foto e a sua caderneta. É um investimento pequeno de tempo para garantir a segurança da sua família e de toda a cidade. Não deixe para a última hora. E Gaspar também teve um sábado de movimentação intensa nas unidades de saúde. O balanço do dia D na cidade vizinha confirma a aplicação de quase 1.000 doses de vacinas, com foco total na campanha contra a gripe. Os números mostram que os idosos e as crianças foram os que mais compareceram, mas a Secretaria de Saúde reforça que a cobertura ainda precisa crescer. Por isso, se você perdeu a ação no sábado, a vacina segue disponível durante a semana em 10 bairros de Gaspar, como Bela Vista, Santa Terezinha e o Centro, que inclusive atende horário estendido até às 7h30 da noite. Além da imunização, a Policlínica de Gaspar aproveitou o mutirão para zerar filas em áreas como pediatria e odontologia. É a estrutura pública funcionando no final de semana para garantir que o cidadão coloque a saúde em dia. Lembre-se, para vacinar, basta levar documento com foto e a caderneta de vacinação. E olha só essa novidade para quem está precisando dar um fim naquele sofá velho ou na geladeira estragado. O SAMAI de Blumenau abriu um ponto de entrega voluntária no bairro Salto do Norte, ao lado do Terminal do Aterro. A ideia é facilitar a vida de quem não pode esperar o caminhão da coleta especial passar na rua. O serviço é de graça, basta levar o móvel ou eletrodoméstico até a rua Edmundo Evaldi, apresentar um documento e uma fatura de água recente. Cada imóvel pode descartar até 5 itens a cada 2 meses. Mas atenção para o aviso importante. Com esse novo ponto aberto, o SAMAI vai apertar a fiscalização contra o descarte irregular nas calçadas. Quem for pego jogando móveis em local proibido pode encarar uma multa pesada, que chega a R$7.000 e vem direto na conta de água. Então não tem mais desculpa para a bagunça, hein? O local está pronto e o serviço é de graça para manter a nossa cidade limpa e organizada. E foi concluída a revitalização completa da rua Johann Sachse, uma via estratégica que liga a BR-470 aos bairros Badenfurt, Salto do Norte e também Topavazinha. Foram investidos mais de R$6 milhões em asfalto novo e drenagem, mas a grande sacada dessa obra está debaixo da terra. O SAMAI aproveitou a intervenção para instalar uma nova rede adutora de 3 quilômetros, com investimento próprio de R$2,5 milhões. Isso significa que, além de acabar com os buracos e a trepidação no trânsito, a água agora chega com mais pressão e regularidade nas casas dos moradores do Badenfurt, Texto Salto e também Itopavazinha. 7h09. Repita. 7h09. Vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. O mercado financeiro eleva a projeção da inflação para 4,31% este ano. É a terceira alta seguida devido a tensões no Oriente Médio. O Banco Central reduziu a taxa Selic para 14,75% ao ano. Cortes maiores foram barrados pela incerteza do cenário global. A meta oficial da inflação permanece fixada em 3%. E a estimativa de crescimento do PIB subiu para 1,85%. O dólar deve encerrar o ano cotado em R$ 5,40. Já o IGP-M, a inflação do aluguel, fechou março em 0,52%. O índice acumula queda de 1,83% nos últimos 12 meses. Preços de ovos e feijão pressionaram a alta no mês. E atenção, hein? Os bancos fecham nesta sexta-feira devido ao feriado de Páscoa. TEDs e compensações bancárias não funcionam no dia 3
mês. O sistema Pix opera normalmente para transferências e pagamentos. Contas de consumo vencidas no feriado podem ser pagas na segunda-feira. Tributos e impostos devem ser antecipados para evitar multas. E o governo lançou o programa S100 Libras e ampliou o acesso de pessoas surdas aos serviços públicos. Detalhes agora com o repórter Marcos Lamperti. Santa Catarina dá um novo passo na promoção da acessibilidade com o lançamento do programa S100 Libras. A iniciativa do governo do estado foi lançada nesta segunda pelo governador Jorginho Melo e tem como objetivo facilitar a comunicação entre pessoas surdas ou com deficiência auditiva e os serviços públicos estaduais. A ideia é reduzir as dificuldades de comunicação enfrentadas por pessoas com algum tipo de deficiência auditiva ao buscar atendimento em órgãos públicos. Na prática, o funcionamento é simples. Ao procurar um serviço público, a pessoa surda ou o próprio servidor pode acionar a central de intérpretes através de um QR Code. A mediação acontece por videochamada com tradução simultânea em Libras e português, garantindo clareza na comunicação durante todo o atendimento. Para a secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Adeliana Dal Ponte, a ação efetiva a inclusão da população surda aos serviços públicos estaduais. O governo do estado tem cada vez mais aprimorado os seus serviços ofertados ao cidadão, mas parte dessa população, em Santa Catarina quase 90 mil, tem dificuldade nesse acesso pelo simples motivo da falta de comunicação. Então, com esta plataforma online de intérpretes de Libras, 24 horas por dia, 7 dias por semana, numa consulta médica poderá ter um intérprete, num atendimento da Polícia Militar, num atendimento do Detran, da Polícia Civil, enfim, nós estamos levando os serviços ofertados do governo do estado ao cidadão, a todos os cidadãos agora. Então, algo que se torna o estado extremamente inclusivo. A partir de hoje já está disponível, com a assinatura do governador fica disponível então aos cidadãos, é através de um QR Code que estará disponível na porta dos hospitais, junto com a PM, no Detran, no SAMU, então terá um QR Code de acesso e a internet também está inclusa, então o cidadão com o próprio celular vai poder acessar e sem gastar inclusive a sua internet. Santa Catarina tem cerca de 88 mil pessoas surdas ou com algum grau de deficiência auditiva. 7h12. Repita. 7h12. E ainda hoje, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, o Hospital Santo Antônio lança a plataforma que promete facilitar o acesso a serviços. Ao vivo, vamos ter uma entrevista sobre este assunto. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Temperatura agora é de 22 graus. Vamos com as informações do tempo, direto do Alerta Blue, com o meteorologista Gabriel Cassol. Bom dia, Cassol. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta terça-feira, a atuação da circulação marítima vai deixar o tempo instável aqui na região do Médio Vale. Ao longo do dia, a condição para chuva fraca, moderada, a qualquer momento. Inclusive, não se descarta a possibilidade de chuva intensa em curto espaço de tempo. Hoje à tarde, a temperatura máxima varia em torno dos 27 graus por conta da maior nebulosidade presente na nossa região. Amanhã, quarta-feira, o dia começa com a presença do sol e a temperatura se eleva no decorrer do dia. A máxima, durante a tarde, varia em torno dos 29 graus. Durante o período da tarde da quarta-feira, vamos ter a atuação de um sistema de baixa pressão que vai favorecer a condição para pancadas de chuva com trovoadas aqui sobre a região do Médio Vale do Itajaí. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol.
7h14. Repita. 7h14. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi oficializado pelo PSD como pré-candidato ao Palácio do Planalto. O anúncio feito por Gilberto Kassab em São Paulo encerra uma disputa interna que envolvia também os governadores Eduardo Leite e Ratinho Júnior. Caiado já chegou com um discurso forte. Defende uma anistia ampla e irrestrita, o que beneficiaria diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ouça. O que pretendo fazer chegando à presidência? Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria a todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe pela aeronáutica, onde ele disse: me deixem trabalhar e vamos realmente pacificar o Brasil. Segundo ele, o objetivo é pacificar o país e quebrar a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, apresentando o PSD como uma alternativa de equilíbrio. Aqui para o Sul, essa movimentação é estratégica, já que Caiado conta com o apoio dos governadores do Paraná e do Rio Grande do Sul. É o PSD tentando ocupar espaço da direita com o nome de peso executivo, prometendo uma campanha focada na pacificação nacional. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que discorda da decisão do Partido Social Democrático, PSD, sobre o rumo da eleição presidencial, mas evitou confrontar publicamente a posição do partido. Segundo ele, a escolha tende a manter o cenário de polarização política no país, algo que, em sua avaliação, limita o avanço de debates mais construtivos. Ouça. Hoje, o meu partido, o PSD, tomou uma decisão importante ao definir o seu caminho para a eleição presidencial. Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão. Mas isso não significa ausência de convicção. Ao longo dos últimos dias, o que eu vivi foi algo que me marcou profundamente. Eu recebi manifestações de apoio de lideranças políticas, de economistas que ajudaram a construir momentos importantes do Brasil, de pessoas da sociedade civil, de cidadãos comuns. E todas essas vozes apontavam na mesma direção. Existe, sim, no Brasil, um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez, por mais respeito. Um desejo por uma política que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa dividir para existir, que não trate quem pensa diferente como inimigo. O Brasil está cansado, muito cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. E com toda franqueza, a decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Eu acredito num outro caminho. Eu acredito num centro liberal, democrático de verdade, não como uma posição de conveniência, mas como compromisso com a conciliação, com o diálogo, com a construção de soluções reais. Um centro que olha para o futuro, não fica olhando para os conflitos do passado. Foi isso que juntos nós começamos a construir. 7h18. Repita. 7h18. A situação da infraestrutura nas escolas e creches de Blumenau será o centro das atenções na Câmara de Vereadores nesta semana. A Comissão de Educação convocou uma reunião extraordinária para esta quinta-feira, às 10 da manhã, e o escalão máximo da Secretaria de Educação estará presente no plenário. A secretária Simone Probst, acompanhada de suas diretoras financeira e administrativa, terá que prestar contas sobre o cronograma de manutenção nos educandários da rede municipal. O objetivo é passar a limpo o que está sendo feito e principalmente quando os reparos saem do papel. E uma decisão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina promete facilitar e muito a logística das famílias catarinenses que têm mais de um filho em idade escolar. Foi aprovado o projeto de lei que garante a prioridade para que irmãos estudem na mesma unidade na rede pública estadual. Detalhes agora com Ludmila Gadotti. A Alesc aprovou um projeto de lei que garante prioridade de matrícula conjunta de irmãos na mesma escola da rede pública estadual. A proposta determina que a Secretaria de Estado da Educação deverá assegurar esse direito sempre que for solicitado. Isso valerá quando a unidade onde um dos irmãos já estiver matriculado oferecer turmas para a etapa escolar do outro irmão.
O texto ainda estabelece que esse direito não se aplica àquelas instituições que têm processo seletivo específico para admitir estudantes, seja por meio de sorteio público ou prova. O projeto é de autoria do deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil. Ele garante que o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Educação, matricule os irmãos no mesmo ambiente escolar, sempre que houver a solicitação por parte da família. E a gente recebe vários pedidos, todo início de ano escolar, a demanda dos pais, porque gostariam de matricular os irmãos no mesmo colégio. E também isso tem um impacto emocional, porque a convivência entre irmãos pode diminuir a ansiedade das crianças, dos adolescentes, especialmente em fase de transição, como a entrada no ensino fundamental e médio. Na justificativa da proposta, o deputado Sérgio Guimarães também argumenta que a medida busca fortalecer vínculos, facilitar a rotina das famílias e reduzir custos com transporte escolar. Conforme o texto aprovado, no momento da matrícula, as unidades escolares deverão questionar o interessado sobre a existência de irmãos e oferecer a oportunidade da inscrição em conjunto. O responsável pelos alunos precisará apresentar documento para comprovar o parentesco. Esse projeto de lei foi votado na quarta-feira, 25 de março, em sessão do programa Alesc Itinerante realizada em Curitibanos. Agora, o texto depende do aval do governador para virar lei em Santa Catarina. E o governo federal deve publicar uma medida provisória para reduzir o preço do diesel. Detalhes com Sayonara Moreno. Em meio à alta no diesel, o governo federal deve publicar nesta terça-feira a medida provisória com as ações econômicas previstas para lidar com o problema. Até lá, os estados ainda avaliam se reduzem o imposto estadual ICMS para baratear o diesel nas bombas, a pedido do governo federal, que zerou os impostos federais sobre a importação do produto. Na semana passada, ocorreu a reunião ordinária do CONCEFAZ, o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, em São Paulo, com representantes do Ministério da Fazenda. A ideia era sair uma decisão dali, mas alguns secretários preferiram levar os esclarecimentos aos governadores antes de bater o martelo. É o que explicou, na ocasião, o presidente do CONCEFAZ, Flávio César de Oliveira, que é secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul. Alguns estados tiveram necessidade de melhor esclarecimento de alguns pontos, que foram todos eles dirimidos no dia de hoje, e agora, com muito mais clareza, eu tenho certeza que vai ajudar muito aos estados que ainda não tomaram a decisão, para que os secretários de Fazenda sentem à mesa com seus governadores e possa definitivamente aí ser tomada uma decisão. Também após o encontro, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, explicou a proposta da União aos estados. Se nós pudéssemos aí contar com o apoio dos estados, com uma subvenção de R$ 1,20 por um período de 2 meses, os estados arcariam com metade e a União com metade. Então a União faria jus a uma subvenção de 92 centavos, os 32 que já foram concedidos, mais os 60 centavos e os outros 60 centavos para os estados. Nenhuma forma foi qualquer tipo de imposição, uma medida de parceria para apoiar a população de cada estado, os produtores rurais de cada estado, os caminhoneiros de cada estado. Alguns estados criaram menos resistência à proposta do Ministério da Fazenda e outros pediram para avaliar até esta segunda-feira, já que acatar significa perder a arrecadação. O secretário Rogério Seron explicou que o governo federal deve publicar a MP com apoio de todos os estados ou não. 7h24 agora. Repita. 7h24. E daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan. O Hospital Santo Antônio lança plataforma que promete facilitar o acesso a serviços ao vivo. Vamos ter uma entrevista sobre esse assunto. E Páscoa em Gaspar, ovo gigante de 7 metros é atração no centro e decoração segue até o fim de abril. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 22 graus. 7h24. Repita. 7h24. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode.
Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Seu próximo carro está na Fiat Rivel. De 20 a 31 de março, condições especiais para você sair de carro novo com facilidade. Emplacamento grátis. Comece a pagar no segundo semestre e até 150 dias de carência no financiamento. Oferta por tempo limitado. Rivel, a sua Fiat em Blumenau, no Salto do Norte. Informações 47 3231 2200. Condições sujeitas à aprovação de crédito. Desacelere, seu bem maior é a vida. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Cuidado, saúde e praticidade. No Laboratório Unimed Blumenau, seu bem-estar vem em primeiro lugar. Agilize seus exames e evite filas com o pré-cadastro. É rápido, fácil e deixa seu atendimento muito mais tranquilo no dia do exame. Antecipe suas informações e ganhe tempo para o que realmente importa. Você. Faça o pré-cadastro pelo WhatsApp 47999010459. Aqui tem cuidado. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed Blumenau. Na Cafete Duarte Máquinas de Café, você encontra a solução completa para sua empresa, escritório, indústria ou residência, com opções de venda, locação ou comodato. Nossas soluções aumentam a produtividade, garantem controle diário e reduzem desperdícios. Oferecemos assistência técnica especializada. Saiba mais no site e no perfil @duarte.cafete no Instagram. Viva a Páscoa mais divertida do ano! O Alesparque convida toda a família para uma programação especial até o dia 6 de abril. Alegria, brincadeiras e um clima mágico que encanta crianças e adultos. Uma experiência cheia de momentos inesquecíveis, com o jeitinho único que só o Alesparque tem. Garanta o seu passaporte e embarque nessa aventura de Páscoa. Acesse alesparque.com.br. Coelhinho do Forte, o que trazes pra mim? Posta de tilápia Buriti congelada com pele, 800 gramas, R$19,89. Peito de frango com osso Copacol quilo, R$9,89. Bombom Garoto 220 gramas, R$10,98. Bombom Especialidades Nestlé 220 gramas, R$11,48. Chocolate Kit Kat 41 gramas e meio, sabores R$3,78. Forte Atacadista, a maior Páscoa pelos menores preços. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Ame Funcional. Siga @Ame Funcional e fique sempre por dentro das novidades. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7 horas 28 minutos. Repita. 7h28, vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, Caiado é confirmado pelo PSD e afirma que primeiro ato, se eleito, será anistia a Jair Bolsonaro. E Leite critica a escolha do partido para disputa ao Planalto. Destaques agora é do Estadão. Lula e Flávio Bolsonaro empatam em 46% em eventual segundo turno da corrida presidencial, aponta pesquisa. E ainda, petroleiro da Rússia chega a Cuba após autorização dos Estados Unidos, diz a agência. O Globo, Kassab libera a ala lulista do PSD e avalia que Caiado une mais grupo da direita do que Eduardo Leite. E também é destaque no Globo, Moraes cobre explicações de Bolsonaro após vídeo de Eduardo nos Estados Unidos. Destaques agora é do jovempan.com.br. Parlamentares do PSD dizem que não foram consultados sobre escolha de Caiado. E ainda, Tarcísio não é imbatível e PSD pode ser sondado, avalia PT após pesquisa. 7 horas 29 minutos. Repita. 7h29. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Vamos lá então para mais uma rodada da previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã, e o tempo muda em Blumenau nesta terça-feira. A circulação marítima ganha força e deixa o céu predominantemente nublado durante todo o dia de hoje. Segundo o Alerta Blue, a previsão é de chuva fraca a qualquer momento do dia, inclusive nas primeiras horas a gente já observou isso por aqui. Teremos aqueles períodos de melhora com rápidas aberturas de sol, mas a instabilidade domina a maior parte do tempo. No termômetro a temperatura dá uma leve refrescada. A mínima ficou na casa dos 21 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus ao longo do dia de hoje. 7h30. Repita. 7h30. E atenção para uma novidade importante na área da saúde aqui em Blumenau. O Hospital Santo Antônio lançou uma plataforma que promete facilitar o acesso a serviços e trazer economia para a população. É a rede HSA de descontos, uma solução digital que reúne benefícios em saúde, serviços e comércio para toda a região do Vale do Itajaí. E para explicar melhor essa iniciativa, nós conversamos agora ao vivo por telefone com o Dr. Leonardo Rodrigues da Silva, gerente médico e diretor clínico do hospital. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã nesta terça-feira. Bom dia. Bom dia, doutor. Para a gente começar a nossa conversa por aqui, como é que surgiu então essa ideia de criar essa rede de descontos e qual que é o principal objetivo dessa nova plataforma? Então, essa rede de descontos é um novo produto do Hospital Santo Antônio para atingir um público que queira acelerar os seus exames, ou seja, e com um cartão de descontos, né? Então, às vezes, fazer uma ressonância, fazer uma tomografia ou até uma consulta médica no mercado privado, no particular, saía muito caro. Então, a gente criou um produto que ficou um preço atrativo, né? Então, a gente criou esse cartão de descontos, ele conta com diversos benefícios. Ele tem benefícios não só na parte médica assistencial, mas tem de laboratório também, e vai ter uma grande parte de descontos em exames de imagem também. E a gente conta com um ambulatório de especialidades, com mais de 20 especialidades já no momento, para atender esse tipo de público. Bom, e de que forma que essa iniciativa amplia, né, o conceito de cuidado, indo além aí do atendimento hospitalar tradicional? O Hospital Santo Antônio é um hospital que atende a 95% ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, mas quando a gente fala de saúde primária, acaba sendo nos postos de saúde, né? Então, assim, nesse conceito novo, no mercado privado, a gente vai conseguir cuidar em todas as fases do cuidado, desde a saúde primária, fazendo prevenção dos pacientes, até cuidado secundário e o terciário, que é na rede hospitalar, né? Então, a gente cria todo um cuidado da saúde do paciente de forma integral. Explica então para a gente, assim, a plataforma então inclui descontos em consultas, exames e até serviços fora da área da saúde, é isso mesmo? Isso, ela tem uma série de descontos em lojas, ela acaba tendo em alguns dos planos também um desconto em academias, né? E também tem plano funeral, plano crematório, são vários tipos de planos, né? Então cada um deles vai conter algum ou outro benefício. Explica pra gente assim, quais são os tipos de exames e especialidades que estão disponíveis no aplicativo. Então hoje a gente está cada vez mais contratualizando com novos médicos, mas a gente já conta com 24 especialidades, desde clínica médica, diversas áreas de ortopedia, reumatologia, gastroenterologia, hematologia, oncologia e assim por diante. Tem bastante especialidade, né? São pouquíssimas as especialidades que ainda a gente está terminando de negociar, mas acreditamos aí que nos próximos meses todas as especialidades médicas vão estar presentes no nosso ambulatório. Doutor Leonardo, o sistema também está integrado ali ao Centro Clínico MediClinic. Como é que funciona essa integração e quais facilidades ela traz aí para os pacientes? Então, o horário de funcionamento desse cartão dentro da MediClinic, ele vai funcionar das 16 às 22 horas, né? E já é um ambulatório vinculado ao Hospital Santo Antônio, e aí o cartão de desconto, ele é um produto a mais dentro do centro clínico.
né? Então, terão atendimento a outros convênios lá também, porém o cartão de desconto ele é mais um plus. E quem é que pode aderir à rede HSA de descontos? Existem planos para famílias e também para empresas? Isso, ele tem tanto planos empresariais quanto planos individuais ou familiares. Bom, e para quem quiser aderir, né, então, né, como é que funciona esse processo? É possível fazer aí tudo pelo aplicativo? Consegue fazer tudo pelo aplicativo, né? Então tem toda uma equipe comercial fazendo toda essa venda, né? Hoje em dia a gente já tem informações do próprio site no site do Hospital Santo Antônio e informações também no Instagram, né? Se digitar Rede HSA, consegue achar todas as informações de como aderir os planos e até informações mais a fundo sobre cada um dos planos. Para a gente finalizar a nossa conversa, doutor, que mensagem que o senhor deixa então para a população sobre a importância, né, de ter mais autonomia no cuidado com a própria saúde? O mais importante é que as pessoas não deixem somente para que o cuidado seja na rede hospitalar, ou seja, a rede hospitalar, que a gente fala na maioria das vezes internação, já é a linha final, ou seja, o problema já aconteceu e a gente está tentando resolver. Então, o ideal é que se faça toda uma prevenção. Então, por isso, essa nossa ideia de começar a focar um pouquinho na saúde primária, na prevenção dessas doenças todas. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia de trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia para você também. Nós conversamos com o Dr. Leonardo Rodrigues da Silva, gerente médico e diretor clínico do Hospital Santo Antônio, aqui da cidade de Blumenau. A rede HSA de descontos já está disponível para adesão e promete facilitar o acesso a serviços de saúde e benefícios para a população aqui no Vale do Itajaí. Os interessados podem se cadastrar pelo aplicativo ou diretamente na central de vendas. Uma iniciativa que reforça a importância do cuidado contínuo com a saúde, com mais praticidade e também economia para todos. 7h36 agora. Repita. 7h36. E a gente continua falando sobre saúde aqui no Jornal da Manhã. Atenção também para um tema que faz parte do dia a dia de muita gente: problemas digestivos, desconforto após as refeições e o uso frequente de medicamentos sem orientação médica tem se tornado cada vez mais comuns. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora ao vivo aqui nos estúdios da Jovem Pan com Pedro Eduardo Soares e Silva, especialista em sistema digestivo da Clínica ESAD. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã nesta manhã de terça-feira. Bom dia, pessoal, agradeço muito o convite e muito feliz aí estar disposto aí a responder as perguntas solicitadas. E explica pra gente se os problemas digestivos são cada vez mais comuns, né? O que leva, na verdade, a isso, né? Então, existem vários problemas digestivos que podem acontecer, né? Os mais comuns aí são os sintomas mais comuns seriam a queimação e estufamento. E a queimação e estufamento são sintomas comuns em muitas e muitas situações hoje no dia a dia. Desde problemas relacionados ao intestino, como desbiose, desde problemas relacionados ao estômago, que seriam gastrites, enfim. Muito difícil determinar assim, uma causa específica, sempre é interessante procurar especialistas para determinar a etiologia bem principal relacionada ao tema. Mas isso está levado em consideração por causa da alimentação da pessoa, do estilo de vida, ou é outros fatores que podem levar a esses problemas, né? Então, em relação ao estilo de vida, sim, com certeza, se você tem uma alimentação rica em ultraprocessados, né? Ou seja, alimentos mais industrializados, você acaba gerando mais desconforto abdominal. E se você tem um estilo de vida sedentário, se você não pratica atividade física, se não hidrata bem, se você não dorme bem, acaba influenciando bastante. Agora, do ponto de vista benéfico, se você tem se dorme bem, come bem, tem uma alimentação mais rica aí no sentido de uma dieta do ponto de vista mediterrâneo, ou seja, rica em vegetais, em leguminosas, em grãos, azeite de oliva, carnes mais magras, evitando tanto a carne vermelha, acaba gerenciando então uma saúde intestinal, uma saúde do ponto de vista trato gastrointestinal, do ponto geral, mais positivo. E quando é que deixa, aliás, a gente tem de vez em quando às vezes dor de estômago, come alguma coisa que não fez bem, quando é que se torna preocupante essa dor? Quando ela é em excesso, doutor? Então, existem os chamados assim sinais de alarme, né? Os sinais de alarme no trato gastrointestinal, a gente vai então pensar em disfagia, que seria uma dor, desconforto ao comer
os alimentos, desde a boca até a entrada, a chamada boca de estômago, ou seja, a região retroesternal. Se uma dificuldade da passagem do alimento nessa região é um sinal de alarme. A perda de peso não intencional, a anemia também é importante, e o sangramento no trato gastrointestinal, ou seja, se você tem sangue nas fezes ou até vômitos em borra de café, esses serão considerados aí sinais de alarme que seriam interessantes serem investigados. Outras situações que são importantes seriam, de repente, você fazer um tratamento empírico, né, tratar com um remedinho, 30, 60 dias não houver melhora, e também a idade. Se você tem acima de 45 anos e tem sintomas do trato gastrointestinal alto, ou seja, assim, dor na boca do estômago, queimação, e já tem essa idade, é interessante fazer um rastreio através de uma endoscopia digestiva alta para afastar doenças mais graves, como um câncer de estômago, algo nesse sentido. Muito se fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Como é que o estresse e a ansiedade do dia a dia podem impactar ou desregular, então, o nosso sistema digestivo? Então, o estresse e a ansiedade do sistema digestivo, ele é comunicado através de uma rede de comunicação bidirecional que envolve estímulos hormonais, neurais e imunológicos. Botando num português mais simples, quando você está estressado, você acaba liberando mais hormônios. E esses hormônios, eles influenciam sim em várias situações do trato gastrointestinal. Dentre elas, a gente pode citar, uma delas seria você inibir o esvaziamento gástrico. E isso pode gerar uma constipação intestinal. Outra situação, você pode acelerar o trânsito colônico. Acelerando os trânsitos colônicos, você pode gerar, então, a diarreia. Outra situação que faz também essa parte do eixo intestino-cérebro, ele pode aumentar o estresse, né, que altera o eixo intestino-cérebro, ele pode aumentar a permeabilidade intestinal. O que isso faz? Faz com que bactérias que existam no intestino acabam fazendo a chamada translocação bacteriana para a corrente sanguínea. E essas bactérias na corrente sanguínea podem gerar um estado pró-inflamatório sistêmico, ou seja, inflamação no corpo todo, que na prática vai gerar um mal-estar, desconforto. Então, esse estresse influencia bastante nesse sentido. Outras maneiras que o estresse pode influenciar, ele pode influenciar também na composição das bactérias do intestino. O intestino é um local normal de ter bactérias. E existem bactérias chamadas benéficas e existem bactérias que acabam gerando mais desconforto, estufamento, mal-estar. Então, ele influencia nessa composição, gerando mais bactérias que geram mais desconforto, que é a chamada desbiose, né? E, por último, também, o estresse crônico, ele pode alterar a sensibilidade dos órgãos viscerais, ou seja, órgãos que a gente não tem essa sensibilidade de pele, são órgãos internos. Então, um estímulo que habitualmente não gera bastante desconforto, quando a gente está estressado, a gente acaba sentindo muito mais. Então, controlar o estresse com certeza influencia bastante no trato gastrointestinal como um todo. Então é preciso controlar a causa, saber qual que é a causa do problema para tentar evitar problemas digestivos. Exatamente. Geralmente é multifatorial. A pessoa até tem um probleminha ali do trato gastrointestinal, uma gastrite, algo assim, mas aí acaba quando está nesse estresse do dia a dia, correria, família, trabalho, etc e tal, né? O que eu costumo dizer é que um gatinho virou um leão, né? Porque soma tudo, é o somatório das coisas. A pessoa acaba ficando muito mais sensível para um problema e gerando muito mais preocupação, né? A pessoa acha que tem um câncer, que vai morrer, alguma coisa que na verdade não é a verdade. Bom, e tem também essa outra situação que a gente vê muita gente sendo hoje intolerante a glúten e especialmente a lactose. Como é que dá para identificar isso, além dos exames, é claro, mas tem muita gente que acaba se autodiagnosticando, né? Eu sou intolerante à lactose, eu como alguma coisa com leite, eu passo mal. E às vezes não é só a própria diarreia, mas o própria dor de estômago mesmo, né, doutor? Sim, a alimentação hoje moderna, né, que ela é rica em ultraprocessados, ela pode sim gerar assim, problemas ao organismo, mas não necessariamente ela vai levar a essas intolerâncias, né? As intolerâncias à lactose, a intolerância ao glúten, inicialmente, a gente pode dizer que é uma doença autoimune, que geralmente existe uma história familiar, você até pode ser o primeiro da família, mas carrega um gene com você. A intolerância à lactose ela já tem 3 formas, que é a primária, secundária ou congênita. A primária é a forma mais comum, que basicamente tem uma etiologia genética também, no final das contas. Então, assim, você mencionar que através de determinada dieta eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, não seria o mais adequado. O que acontece hoje é que existem vários alimentos e várias outras situações que geram desconforto, né? Por exemplo, uma dieta rica em açúcares complexos, que a gente chama de food maps, muitos food maps têm lactose e têm glúten. E isso acaba gerando uma percepção errônea por parte do paciente, achando que ele é intolerante a isso ou aquilo.
E também existem outras situações, como supercrescimento bacteriano, que é uma população maior de bactérias no intestino delgado, que gera desconforto. Existe uma outra, que é a chamada IMO, que é um aumento de população de uma bactéria chamada Arqueias, que gera mais constipação. Existe colite microscópica, existem N outros fatores que podem gerar, então, esse desconforto abdominal, que acaba gerando uma percepção errada por parte da população, que afirma que tem ou intolerância à lactose ou intolerância ao glúten. Sim, merece o diagnóstico preciso através do médico especialista, né? E um dado importante aí é que existem estudos que mostram nos países desenvolvidos que cerca de 1/3 da população se autorrelata como intolerante a isso ou aquilo, geralmente essas duas situações. Mas na prática, somente 3% confirma laboratorialmente mesmo. Então, realmente é interessante, quando ter esses desconfortos, procurar o especialista, porque para afirmar um diagnóstico tem que preciso. fazer o teste antes de dizer que tem ou se não tem, né? Exatamente. Geralmente são outras coisas. Na grande maioria das coisas, dos casos, são outros diagnósticos que são firmados. E diante desse cenário, né, de estresse, de ansiedade, quais são os alimentos considerados bons, né, pro nosso estômago, para o aparelho digestivo, e quais devem ser evitados, né? Bom, acho que evitados... tudo que é bom na vida, eu costumo dizer. Infelizmente, tudo que é bom não pode. Não? Então, a gente vai entrar com os tradicionais clássicos, que nem são tão bons, frituras, gorduras. Mas frituras, gorduras, frutas cítricas, todas as mais ácidas, né? Então, vai entrar limão, tangerina, abacaxi, kiwi. A banana não é cítrica, mas também pega. Laticínios, de um modo geral. Todos os alimentos mais condimentados, bebidas gaseificadas, águas com gás, alimentos mais picantes, condimentados, pimenta, todos eles, e o álcool, obviamente, e cigarro. Então, de um modo geral, tudo que seja mais ligado ao prazer, que é mais prazeroso, é maléfico ao trato gastrointestinal. E do ponto de vista benéfico, a gente sempre enfatiza aí a dieta, como eu falei anteriormente, mais mediterrânea, predominando ali legumes, vegetais e carnes magras, evitando o consumo em excesso de carnes vermelhas. No período noturno, tem algum horário específico? Eu preciso fazer minha última refeição até 6 da tarde. Geralmente são 3 horas antes de dormir, tá? Então, assim, você comeu... E você vai, então, fazer a deitada, decúbito dorsal mesmo, 3 horas após a última alimentação. E se você tem algumas orientações, só que vale a pena mencionar, se a pessoa tem refluxo, vale a pena, sim, levar a cabeceira da cama, deixar o tórax mais elevado em relação ao abdômen, 2, 3 travesseiros, cabeceira elevada. E também dormir, se a pessoa tem problemas do trato gastrointestinal, como refluxo, gastrite, dormir viradinho para a esquerda, a gente chama do decúbito lateral esquerdo, dormir sobre o braço esquerdo, também facilita pela gravidade que não volte o líquido do estômago para o esôfago. Doutor, e qual que é o principal conselho para quem busca aí mais longevidade e também qualidade de vida por meio da alimentação? Seria basicamente a dieta, né? Conforme a gente mencionou, atividade física, dormir bem, não tem a receita de bolo tradicional. A alimentação não seria só, a alimentação é um item deles, né? Você tem que estar bem descansado, não pode estar tão estressado, tem que ter uma boa hidratação, atividade física regular e a dieta mediterrânea, não consumir muito álcool, não fumar. Isso qualquer médico vai falar mais ou menos a mesma coisa, não tem muito para onde correr, né? Basicamente é isso. E a partir de que idade, né? Ou os sinais que a gente precisa procurar para fazer um exame, por exemplo, de endoscopia ou colonoscopia, né? Então, essa é uma boa pergunta. Em relação à endoscopia, não existe um número X que você, a partir de tal idade, você é obrigado a realizar a endoscopia. A endoscopia, ela é indicada quando você tem, assim, história familiar de trato de câncer gástrico, por exemplo, num parente de primeiro grau, pai, irmão, filho, etc., e determinadas situações específicas, como um refluxo prolongado, que pode gerar o esôfago de Barrett, além daqueles sinais de alarme que eu falei anteriormente, perda de peso, sangue nas fezes, etc, etc. Mas não existe a idade, assim, olha, tal idade você é obrigado a fazer endoscopia. A gente até sugere que se faça quando vai fazer a colonoscopia, essa pessoa nunca fez, mas cientificamente falando, realmente não tem uma idade. Já a colonoscopia, a coisa muda de figura. Na colonoscopia, todo ser humano no mundo é obrigatório fazer a colonoscopia aos 45 anos. As pessoas, e por que isso? Porque o câncer no intestino hoje, é até interessante e legal, esse link até liga um tema super atual que é o Março Azul. O câncer no intestino hoje, ele é o segundo mais prevalente no Brasil, em ambos os sexos. Ou seja, o primeiro mais prevalente na mulher é a mama, o primeiro mais prevalente no homem é a próstata.
Hoje, o segundo câncer mais prevalente é o câncer do intestino. Ele é o terceiro que mais mata, só fica atrás desses dois e do câncer de pulmão, que tem uma letalidade maior, apesar do número menor de casos. Porém, entretanto, todavia, ele já está... A ideia é que, como está aumentando bastante casos, ele já deve passar também a letalidade, não a letalidade, mas o número de mortes totais em relação ao câncer de pulmão também. Então, por que deve ser feito a colonoscopia aos 45 anos? Porque o câncer de intestino, a gente costuma dizer que ele é um câncer prevenível. Ele é originado de uma estrutura que a gente chama de pólipo, que, simplificando, seria uma espécie de uma verruguinha que nasce no intestino e que não dá sintoma nenhum. E essa verruguinha vai crescendo benigna nesse momento e vira um tumor maligno. Do nascer até virar o tumor maligno, a gente fala em torno de uns 10 anos. E quando virou tumor maligno, aí a coisa muda de figura, porque aí você tem dor, sangramento, etc. e tal. E aí o tratamento é aquela coisa mais agressiva que vocês sabem, cirurgia de intestino, bolso de colostomia, químio, rádio, e se der conta do recado, que você já pode pegar no estado mais tardio. E se você observar que existe a possibilidade de você evitar tudo isso realizando um exame, né? Ou seja, que você faz a colonoscopia e identifica o pólipo e você consegue fazer a retirada desse pólipo no ato da colonoscopia. Então, é algo que vale muito a pena fazer e que tem obrigatoriedade sim. E tem mais, uma vez que você fez a partir dos 45 anos, você vai ter que fazer recorrente até o final da vida, no caso. Né? Ainda falando sobre esse assunto, né? Cada vez mais jovens estão tendo casos de câncer no intestino, né? Recentemente, o que leva, na verdade, a isso? Então, tem uma série de estudos sobre isso, né? O principal que se determina é a alimentação rica em ultraprocessados, que hoje a gente desembala muito, né? E descasca pouco, e também esse estilo de vida sedentário, ou seja, muito fast food, e bebida, e cigarro, e o principal que influencia nesse sentido é isso. Existem estudos que falam sobre o predomínio de determinadas bactérias que são presentes na desbiose, né? No desequilíbrio da flora intestinal, mas você tem razão. Conforme eu falei anteriormente, os números do câncer do intestino, se você pegar 10, 15 anos atrás, ele era o quarto mais incidente. Hoje a gente já está em segundo em ambos os sexos e ele vai aumentando ainda. Então, é o estilo de vida moderno, na verdade, que influencia nisso. Doutor, para a gente encerrar então, né, para quem está ouvindo agora, como é que faz, né, para conhecer a estrutura e também os serviços da Clínica ESAD? Então, nossos canais de digitais para conhecer a ESAD seriam através do Instagram, ESAD, ESADI, _Blumenau, o site esad.com.br e nossos canais de WhatsApp e telefone que são encontrados através desses meios. E a ESAD ela conta com uma estrutura bacana no edifício Stein Office. Nós temos 2 salas, uma localizada no 5º andar, que é um andar com pé direito alto, uma sacada ampla, e que fica a nossa clínica de endoscopia digestiva. E no 11º andar que existe uma estrutura bem moderna e bacana com consultórios. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia de trabalho para o senhor. Eu que agradeço a vocês. Ótimo dia de trabalho a todos. Nós conversamos com Pedro Eduardo Soares e Silva, especialista em sistema digestivo da Clínica ESAD. Fica o alerta. Cuidar da saúde digestiva é fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida. Evite a automedicação e procure sempre orientação profissional. Pequenas mudanças na alimentação e no estilo de vida podem fazer uma grande diferença no funcionamento do organismo. E lembre-se, saúde começa de dentro para fora. 7h52. Repita. 7h52. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. O retrato da violência invisível em Santa Catarina. Um novo mapa do Ministério Público revela a face cruel do feminicídio no estado. 71% das vítimas foram mortas por quem deveria protegê-las, seus próprios companheiros ou ex-parceiros. Dia D vacina mais de 6 mil pessoas em Blumenau e campanha contra a gripe segue até maio. Rua Walter Benner, em Blumenau, segue em meia pista e prefeitura promete obras só para o fim de abril. Ronaldo Caiado é oficializado pré-candidato do PSD e cita anistia a Bolsonaro como o primeiro ato na presidência. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Páscoa em Gaspar, ovo gigante de 7 metros é atração no centro e decoração segue até o fim de abril. E tem mais um giro de notícias. Temperatura agora é de 22 graus. 7h53. Repita. 7h53. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode.
Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Sua indústria precisa ser mais digital, mais conectada e mais automatizada. Quer começar esse processo e não sabe como? A Futuritec Industrial pode ser o seu ponto de partida. Conectamos a indústria com inovações, tecnologias e soluções aplicadas à transformação digital. Participe das rodadas de negócios, palestras e visite nossa vitrine tecnológica. Dia 9 de abril na sede da Fiesc em Florianópolis. Faça sua inscrição em fiesc.com.br e seja protagonista da transformação industrial. Viva a Páscoa mais divertida do ano! O Alespark convida toda a família para uma programação especial até o dia 6 de abril. Alegria, brincadeiras e um clima mágico que encanta crianças e adultos. Uma experiência cheia de momentos inesquecíveis com o jeitinho único que só o Alespark tem. Garanta o seu passaporte e embarque nessa aventura de Páscoa. Acesse alespark.com.br. Na Cafete Duarte Máquinas de Café, você encontra a solução completa para sua empresa, escritório, indústria ou residência, com opções de venda, locação ou comodato. Nossas soluções aumentam a produtividade, garantem controle diário e reduzem desperdícios. Oferecemos assistência técnica especializada. Saiba mais no site e no perfil @duarte.cafete no Instagram. Coelhinho do Forte, o que trazes pra mim? Posta de tilápia Buriti congelada com pele, 800 gramas, R$19,89. Peito de frango com osso Copacol quilo, R$9,89. Bombom Garoto, 220 gramas, R$10,98. Bombom Especialidades Nestlé, 220 gramas, R$11,48. Chocolate Kit Kat, 41 gramas e meio, sabores, R$3,78. Forte Atacadista, a maior Páscoa pelos menores preços. Quer fechar negócio com vantagem de verdade? Vai de Jeep. Só na Jeep você encontra condições exclusivas que fazem a diferença. Jeep Renegade e Jeep Compass com bônus exclusivos de até R$21 mil com seu usado na troca e taxa zero em até 36 vezes. É mais vantagem no bolso e seu Jeep 0 km na garagem. Passe já em uma concessionária Jeep e faça um test drive. Vai de Jeep. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Ame Funcional. Siga @Ame Funcional e fique sempre por dentro das novidades. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h57. Repita. 7h57. Já estamos de volta por aqui com o Jornal da Manhã e se você está procurando um programa em família para esse período de Páscoa, Gaspar preparou uma estrutura especial que vale a visita. O grande destaque deste ano é um ovo gigante de 7 metros de altura, instalado bem no coração da cidade, na Praça Getúlio Vargas. A decoração não fica restrita ao centro, ela se espalha pelas pontes Ercílio Deck e Afonso Ostins, além do distrito Belchior, criando um roteiro completo para fotos e também lazer. O objetivo da prefeitura é claro, movimentar o comércio local e atrair turistas de toda a região do Vale. E atenção para o calendário, a Páscoa é no dia 5 de abril, mas a estrutura vai permanecer montada até o dia 27 do mês que vem. E saiba agora o que é destaque no Jornal da Manhã. Governo nomeia 10 novos agentes para a Polícia Científica. Os servidores atuarão em Florianópolis, Chapecó, Criciúma e Mafra. Eles vão reforçar perícias e a emissão da nova identidade. Profissionais passam agora por curso na Academia de Perícia. O objetivo é agilizar o atendimento técnico-científico no estado. Atenção, termina o prazo para descontos máximos em impostos. O programa Recupera Mais oferece 95% de abatimento em multas. A condição vale para pagamentos à vista de ICMS atrasado. IPVA e ITCMD também possuem regras especiais de renegociação. Após hoje, as vantagens do programa são reduzidas. E o Procon de Timbó cria canal oficial de informações no WhatsApp. A ferramenta divulga pesquisas de preços e alertas. O foco é educar o consumidor e dar mais transparência. Denúncias e reclamações continuam apenas pelos canais formais do órgão. O canal já conta com mais de 150 membros ativos.
Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Então vamos saber agora como é que fica o tempo ao longo desta terça-feira. Ele está de volta por aqui, o meteorologista do Alerta Blue da Defesa Civil Blumenauense, Gabriel Cassol. Ô Cassol, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta terça-feira, a atuação da circulação marítima vai deixar o tempo instável aqui na região do Médio Vale. Ao longo do dia, condição para chuva fraca, moderada, a qualquer momento. Inclusive, não se descarta a possibilidade de chuva intensa em curto espaço de tempo. Hoje à tarde, a temperatura máxima varia em torno dos 27 graus por conta da maior nebulosidade presente na nossa região. Amanhã, quarta-feira, o dia começa com a presença do sol e a temperatura se eleva no decorrer do dia. A máxima, durante a tarde, varia em torno dos 29 graus. Durante o período da tarde da quarta-feira, vamos ter a atuação de um sistema de baixa pressão que vai favorecer a condição para pancadas de chuva com trovoadas aqui sobre a região do Médio Vale do Itajaí. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Pontualmente 8 horas. Repita. 8 horas. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. O retrato da violência invisível em Santa Catarina. Um novo mapa do Ministério Público revela a face cruel do feminicídio no estado. 71% das vítimas foram mortas por quem deveria protegê-las, seus próprios companheiros ou ex-parceiros. E o dado mais alarmante, a grande maioria nunca chegou a pedir ajuda ou medida protetiva. Dia D de vacina, mais 6 mil pessoas em Blumenau e campanha contra a gripe segue até maio. Hospital Santo Antônio lança aplicativo de descontos e amplia acesso a serviços de saúde no Vale do Itajaí. E você ouviu também? Espera de 3 anos. Rua Walter Berner em Blumenau segue em meia pista e a prefeitura promete obras só para o fim de abril. Samay abre ponto para descarte de imóveis e avisa que multa por lixo na rua pode chegar a R$7 mil. Entrega na região norte, Rua Johann Sachs está revitalizada e ganha reforço no abastecimento de água. Secretária de Educação é convocada à Câmara de Blumenau para explicar demora em manutenção de escolas. Governo federal deve publicar medida provisória para reduzir preço do diesel. Eleições 2026. Ronaldo Caiado é oficializado pré-candidato do PSD e cita anistia Bolsonaro como primeiro ato na presidência. Ouça novamente essa edição do Jornal da Manhã daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. De segunda a sábado, a partir das 5 da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima terça-feira, bom dia e até mais. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meura. Para você, um excelente dia e até mais. 8 horas, 2 minutos. Repita. 8 e 2. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã.